Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graça e paz. Bom dia a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 34º Reagindo, seu espaço que a gente tem, de fato, para fazer uma reação à mensagem do domingo anterior. Foi uma maneira que a nossa comunidade encontrou para a gente não ter desperdício, entendeu? É muita comida, entendeu? É muita comida e a gente percebeu que era necessário, por exemplo, sempre abrir espaço para que os irmãos pudessem participar e a gente dirimir todas as possíveis dúvidas. Então, em sendo assim, eu vou retomar o texto da semana passada, que é exatamente Êxodo. Você pode abrir para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, em chegando lá, você me acompanhe nos versos 1 e 2 e depois no versículo 12. Eu acrescento Mateus, a oração modelo também. Mateus, a oração modelo, eu vou me concentrar tão somente no verso 9, entretanto eu vou ler na íntegra, porque ele para em ponto e vírgula e não é bom que se faça assim. Então você abre para Êxodo, capítulo 20, verso 1 e 2, depois o 12, e na sequência, Mateus, a oração modelo dominical do Pai Nosso, ou do Senhor, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 13. Antes disso, eu vou chamá-los a uma palavra de oração. Fiquei extremamente tocado por tudo que foi dito. Digo com muito temor, tremor, mas com extrema convicção de que Deus nos falou. Quando eu falo, eu não sei se Deus falou com vocês, não, entendeu? Isso eu não sei. Tem dias que assim eu suspeito, entendeu? Tem dia que eu suspeito, eu vejo a face de todo mundo, mas hoje eu sei que Deus nos falou, sobretudo se você estava presente. Há uma frase que eu falo bastante, nem sei quando eu aprendi, e toda vez que eu falo, sempre alguém pede, pô, fala de novo esse negócio aí, que é estar presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. Então, quem estava presente, recebeu o presente, entendeu? O negócio foi extraordinário. Falando assim, eu não sei qual a compreensão que todo mundo tem, mas esse negócio é muito sério. Eu me lembro a primeira vez que eu li sobre isso, estava lendo o texto, me deparo com a frase, uma palavra de Deus dizendo a Moisés uma orientação seguinte: suba-me ao topo da montanha e estando lá, esteja lá. Eu falei, como assim? Aí eu li e falei, não é possível isso. Aí eu fui ler no original, era pior ainda. Suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. Eu falei, como assim? Por uma questão muito simples, tem um negócio chamado ansiedade. E a gente ainda vai conversar sobre isso. É muito difícil para nós estarmos onde realmente o nosso corpo está. É muito difícil, muito raro, entendeu? De vez em quando assim a gente está. Por isso que a gente só pega mais ou menos 15% do que é dito, entendeu? 15%. Isso estando com muita vontade de, não, quero ouvir, não vou me distrair, 15%. Então, assim, a mente divaga, e você vai longe, entendeu? Você citou aí o Kierkegaard, o cara tá lá para Jericó, tá tudo errado. É difícil, irmãos, é difícil. Por isso é que de vez em quando é que a gente pega alguma coisa, entendeu? Então, para quem estava presente, já pegou uma parte do presente e eu quero ficar nessa trilha aí. Sozinho não dou conta, né? Então, eu vou chamar vocês para orar. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer profundamente pelo dia chamado hoje, por tudo que já experimentamos até aqui. Tua boa mão nos guiou até exatamente agora e suplicamos tão somente que ela se mantenha sobre nós, de tal maneira que haja abertura de compreensão em cada um de nós, porque o nosso único interesse é tão somente esse, é continuar ouvindo a tua voz. Para tanto, Deus,
nós suplicamos que não haja nenhuma distração, que a gente não se disperse, pelo contrário, que estejamos aqui para o máximo louvor da sua glória. Hoje e sempre, em nome de Cristo, oramos. Amém, Senhor. Amém. O texto diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Honra teu pai e tua mãe, verso 12, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o texto de Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2 e o 12. Agora eu leio também Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu começo no verso 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. No domingo anterior, nós conversamos sobre como sermos os pais que o Pai quer que sejamos. Era um domingo alusivo ao Dia dos Pais, então a gente procurou conversar acerca disso. Você sabe, nós estamos vendo tudo sob nova luz e sob nova perspectiva. Então foi por isso que eu também acrescentei hoje Mateus capítulo 6, sobretudo o verso 9, para a gente conversar acerca de como ser pai do jeito que o pai quer. Então, à luz e sob a ótica do evangelho, a pergunta que eu procurei responder naquela ocasião é: qual é o modo de ser um bom pai? Hoje eu vou retomar o texto, assim como fiz, vou procurar ser o mais sucinto possível para que haja o máximo de espaço para que os irmãos possam participar na hora mais oportuna. Eu vou começar exatamente de onde nós paramos no encontro anterior, que foi aquela constatação esmagadora. Qual é a constatação esmagadora? Que ser pai é ter a constante consciência de que nós não temos controle de absolutamente nada e por isso nós precisamos depender de Deus completamente. Qual é o segredo aqui? Observe, ser pai é ter a consciência de modo constante de que nós não temos controle de absolutamente nada. O dia que isso aqui entrar em nós, acaba a ansiedade. Simples assim. Porque eu prestei atenção no que o Bruno nos dizia. Quando o Herodes recebe a informação dos sábios do Oriente, ele ficou alarmado. É ansiedade, irmão. Por isso ele quis controlar todos os detalhes. Me diz isso aí com minúcias. Deixa eu ver. Esse é o problema que a gente tem. Nós somos ansiosos exatamente por isso, porque a gente quer ser Deus. E a gente ainda não entendeu que esse lugar está ocupado. Entendeu? Qualquer outro dá para nós, entendeu? Agora Deus já não dá. O problema é que a gente não admite. A gente fica nessa brincadeira aí, ó, dando trabalho para psicólogo, entendeu? Vamos dar trabalho aí, ó, para a galera durante um bom tempo. Por quê? Porque a gente não admite de jeito nenhum que nós não controlamos nada. Você faz o que você quiser, tempo você vai ter. 70 anos, se você também não tentar o Senhor nosso Deus de tal modo que você também vá antes. Porque assim, ansioso como você quer ser, você não consegue tornar nem um fio de cabelo de outra cor, entendeu? Não dá, se tá branco, não, ó, aqui, ó, policromia denunciando. Você acha que eu tenho idade para isso tudo? Já aqui, ó, como é que tá o negócio, entendeu? Agora, eu vou fazer com muita força, muita vontade, cheio de pensamento de coach na cabeça. Meus cabelos da barba agora ficarão pretos. Ah, mas nem acordando 5 da manhã, tomando banho gelado, entendeu? Ó, aproveitando. Cabeça vazia, oficina de coach. Entendeu? Com todo respeito aos irmãos, entendeu? É só brincadeira, é só no tom bem-humorado, é só para não misturar as estações, entendeu? É só para não misturar, entendeu? Cada um no seu lugar, que fica tudo lindo. A ansiedade faz isso com a gente. Não vai, por exemplo, fazer com que a sua estatura aumente, mas tenho que lhes dizer com toda clareza que pode encurtar os seus dias. Entendeu? Não vai aumentar. Entendeu? Não vai mas vai encurtar. Você pode ficar tão ansioso que você vai antes da hora. Empacota.
vai por Jardim das Tabuletas. Aprendi essa agora com a irmã minha que está em Portugal, me soltou essa. Que eu falo para a terra do pé junto, pegar o paletozão de madeira, comer mato pela raiz, aguardar pela ressurreição. É você, Jardim das Tabuletas. Eu falei, pode crer, as plaquinhas, entendeu? Olha que interessante. A ansiedade faz isso com a gente, entendeu? Esse é o problema. O Herodes ficou ansioso a cidade inteira e não resolveram nada que tinha para resolver. Souberam todas as minúcias, todos os detalhes, devidamente registrado, mas a atitude coerente, correspondente não teve. Adiantou o quê? Nada. Esse é o problema. Nós somos ansiosos porque a gente não reconhece que há Deus. Simples assim. Se há Deus, não há motivo para sermos ansiosos. Se há Deus, ele está conduzindo isso aqui que a gente chama, por exemplo, de redenção, vai terminar em bom termo, mas precisa crer. Quem não crê, aí, meu irmão, a ansiedade te toma de tal modo. Esse é o ponto. Qual é o antídoto para a ansiedade para a gente fechar essa ideia? Oração. Oração. Oração é declaração explícita de dependência. Ora, se eu sou pai, sei que eu não controlo nada e nem ninguém, o que eu faço? Eu vou orar, né? Não vou nem falar só orar, não, porque senão fica feio, entendeu? Aí estraga a frase, entendeu? Eu preciso orar, porque oração é declaração explícita de dependência da Trindade. Ou Deus faz, ou então, ó, uma vez eu fui convidado para falar na UF, lembro até hoje, era para falar num evento sobre intolerância religiosa, né? Aí recebi a pessoa lá no gabinete pastoral, lá na central, abri a porta, sentei, tinha uma mesa, entendeu? Suntuosa, tá? Sentei, pá de pastor, né? Sentei. Aí a pessoa começou a falar comigo, a professora, e eu sou assim, se você fala, eu ouço, entendeu? Quando eu falo, mas quando você fala, eu ouço. E quando eu ouço, eu entendo. É um negócio interessante, cara. Eu te ouço e entendo, entendeu? Quanto mais você fala, mais eu entendo, porque eu fico quieto. E a pessoa está falando comigo, eu entendi o que ela queria dizer, entendi o convite, e tem um detalhe, quando me chamam para algo, na hora que me chama, eu compreendo e já recebo o que falar. Se eu receber o que falar, eu aceito o convite, se eu não receber, eu vou fazer o quê? Entendeu? Comigo é assim. Quando ela começou a falar, eu entendi e falei assim, com Deus dá para fazer isso aí. Calculei a universidade, a academia, aquela coisa toda. Cara, quando eu me dei conta, a mulher que estava à minha frente, ela já estava aqui ao meu lado. Então eu estava conversando com ela aqui, quando ela estava aqui. Quando eu menos percebi, como ela estava aqui, eu me virei assim, assim. Estou conversando com ela aqui. Quando eu vi, a mulher estava em cima de mim, irmão. Quando eu vi, a mulher já estava assim, em cima de mim. E eu nessa pegada aqui, eu olhei e pensei assim, se alguém passa ali fora ver essa cena aí, que é isso aí, velho? Sabe, eu olhei para ela e falei, a mulher era muito ansiosa, cara. E a mulher não acreditava que eu, em dizendo que iria. Era esse o problema. E a mulher em cima de mim, cara. E eu já assim, oprimido, sabe? Eu falei, que cena é essa, rapaz? Eu falei, hein? Aí numa hora, cara, Deus é bom, sabe? Aí eu, pô, constrangido, vocês sabem que eu sou do time da timidez, entendeu? Pô, o negócio tava estranho, cara. Aí brilhou assim, eu falei, minha senhora, entendeu? Aí, porque você não pode ficar nesse sufoco sozinho, né? Aí brilhou assim, eu falei, minha senhora, a questão é o seguinte, se Deus não fizer, não será feito. Cara, graças a Deus que é sempre assim, parece que caiu um raio assim de compreensão nela, o espírito de entendimento a tomou de tal maneira que ela falou, é mesmo? Eu falei, é assim que é, pô, hein? Entendeu? A mulher em cima de mim, eu falei, que cena, cara. Tem gente que é assim, te abafa, entendeu? Igual na gíria, você começa e fala, pô, dá um espaço aí, brother. Ansiedade. Galera da ansiedade é dessa pegada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, cara. A gente não controla nada. Você pode ter toda a planilha de dados, detalhes, não vai adiantar para nada, entendeu? Porque quem manda nesse negócio aqui é Deus. Enquanto ele não fizer, não acontece. É como eu disse certa feita, se de fato o nosso brother das antigas, o Tomás de Aquino, está certo que ele falou que Deus é o primo motor, ninguém está autorizado a se mover no planeta sem ouvir a voz de Deus, cara. É só perda de tempo. Deus não é o primo motor? Então, você está se movendo aí para quê, irmão? Fica aí, velho. Mas, não dá. Não dá. Fica parado para você ver o que se dá. Entendeu? Encontra com alguém e alguém te pergunta assim, ei, mano, o que você está arrumando? Cara, eu desafio você a falar assim, nada.
Entendeu? Se você conseguir falar nada, espere para ver o que vem depois. Ninguém não aguenta, cara. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Por exemplo, aqueles que já passaram pela graduação, por exemplo, suponhamos que você tivesse terminado o que hoje é chamado de ensino médio. Você encontra os seus brothers daqui uns 3 anos, quase 4. Meu irmão, o cara vai te falar: e aí, o que você está arrumando? Você tem que falar que fez uma faculdade, entendeu? Fala que não tá fazendo, tipo assim, de boa, mas é na zoeira que eu tô dizendo. Tipo assim, não, tô aí tranquilo. Meu irmão, ninguém aguenta, cara. Ninguém pode te ver tranquilo, não, porque tem que estar todo mundo na correria, entendeu? Se você não participa da correria, alguma coisa tá errada. Não, tá errado você ficar na correria, irmão. E com isso eu também não estou dizendo que você não vai fazer o que deve fazer. O que eu estou dizendo é para você não se mover sem antes ouvir a voz. Porque se mover sem antes ouvir a voz é só problema. E digo mais, aí você vai ficar brincando de tentativa e acerto. Entendeu? E aí você vai contabilizar só erro. Entendeu? Que é só erro. Você está se movendo à toa. É igual agora, por exemplo. O sol tá aí, ó. Graças a Deus por isso, entendeu? Eu continuo gelado do mesmo jeito. Pode fazer geladaço. Sol tá aí, entendeu? A bênção é assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pegou a visão? Aí o cara sai meio-dia, fica ali torrando e gritando: Senhor, manda sombra. Eu falo: não entendi. Entendi, filho. Qual foi? Não, manda sombra. Mas que sombra? Eu falei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não te mandei ir para isso, você tá aí porque você quer, ó. Fica torrando aí. Isso aí tem um nome, chama causa e efeito. Sol de meio-dia, onde você for, ele está em cima de você. Não sei se vocês já perceberam. Onde você vai no planeta meio-dia, o sol tá ali, ó. Entendeu? Em cima de você. Tem uns lugares no planeta que parece que ele tá mais. Bangu é um desses. Entendeu? O rapaz, Bangu é tenso. Mosquito voa com a asa e se abana com a outra. Entendeu? Bravo. Então, você foi porque você quis. Agora você quer que Deus subverta a lei do universo para por você. Fica difícil. Tem gente que pensa assim. Eu gosto assim que a gente fala desse jeito, a gente dá umas risadas, mas lá no fundo você fala assim: pô, mas eu tô dando um vacilo desse aí. Tá andando à toa, tá se movendo à toa. É só dispêndio de energia. Então, se as coisas são assim, aplicando já a nossa vida, isso aqui nos dá a ideia de que a gente precisa sempre, a gente tem essa necessidade de aprendizado contínuo, todo dia, cara. Leva uma vida para a gente aprender a confiar em Deus. A nossa sociedade só tem espaço porque a gente não confia. Só por isso. Porque se nós levássemos Deus a sério de fato, não tem como as duas coisas conviverem. Não há conjugalidade, entendeu? Entre confiança e ansiedade. Então, adiantando um pouquinho, falando especificamente acerca da paternidade, a gente percebeu que paternidade é um chamado de grande responsabilidade, uma missão nobre e indelegável, entendeu? É nobre, indelegável, ou seja, intransferível. O que isso significa? O óbvio. Ninguém pode ser pai no meu lugar. Eu posso até ter parceiros, entendeu? Estou muito tranquilo em relação a isso. Um exemplo, eu digo coisas para os meus filhos desde que eles chegaram no planeta, entendeu? Ensinei os caras a falar, transmito a minha arte para eles, de andar de skate, etc, etc. Só que eu sei que muito daquilo que eu falo os caras não pegam. Por uma questão simples, proximidade. Então, por exemplo, eu sou legal para muita gente, entendeu? Tem um monte de gente aí que me chama para falar nos lugares, entendeu? Pô, você vai vir? Eu vou, falo. Se eu tiver agenda, eu vou. Simples assim. Só que os meus filhos, eles moram lá em casa, entendeu? Eles moram lá, entendeu? Então, assim, na mente deles, sem que eles percebam, não, meu pai é até legal, todo mundo acha que meu pai é legal, mas ele mora aqui. Quando eu quiser, eu falo com ele. Agora, eu tô esperando que dia que eles vão querer, rapaz. Rapaz, você não imagina a minha ansiedade dele falar assim: pai, me fala essas coisas. Rapaz, seria o dia. Então, eu sei disso, bendito seja Deus que eu sei. Numa dessas, tudo que eu falei para os caras, eles não conseguem entender, um de vocês vai falar um dia, menos do que eu falei, fala: caramba, tio Bruno falou um negócio maneiraço, pai. Eu, é mesmo, meu filho? O que o tio Bruno falou? Isso. Eu falei: rapaz, que negócio bom. Como se eu não soubesse. E com isso eu não estou desvalorizando, mas eu já sei que é assim. Entendeu? Então, é intransferível a minha missão de ser pai, mas eu preciso de parceiros, eu preciso de gente confiável, porque eu não dou conta sozinho.
Pegou como é que funciona? Então, nesse processo, a gente precisa aprender muito. Então, qual é o modo de ser pai como o pai quer? Interessante que há um efeito pedagógico nisso tudo. Por exemplo, você observa que no texto de Êxodo, capítulo 20, olha como é que começa. Então falou Deus. Interessante que há um Deus que fala. Por isso que o Bruno, quando orou, eu orei junto e disse amém com muita alegria. Há um Deus que fala, a palavra dele está escrita em português, irmão. Bom, né? Entendeu? Por isso, quando você citou aqui, eu fiquei feliz também, porque assim, aí a gente tem que fazer muita força para não entender. Tem que fazer bastante força, tem que tergiversar bastante, tem que entrar no campo da matemática, tem que entrar pela tangente, porque se quiser compreender mesmo no cerne, aí a gente vai, mas a gente não quer, né? Porque se a gente quiser, aí a responsabilidade cai na gente. A gente dá um jeito de conversar de outras coisas. Não sei se vocês sabem, uns debates assim na Idade Média, os caras queriam saber, por exemplo, eu estou procurando aqui qual era o nome dessa conversa, sabe? Os caras queriam saber quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. As ideias dos caras, entendeu? Não, as ideias. Tem que estar muito à toa para fazer um negócio desse. Mas hoje isso continua. Só que às vezes é mais sutil, porque quando é grotesco assim, aí a gente dá risada e tal, mas a gente tem das nossas também, entendeu? Por exemplo, o Bruno foi muito feliz quando ele disse, poxa, qual parte você não entendeu de virar face? Essa parte ninguém quer comentar. Ô, Michelin, eu não estou entendendo essa parte aqui, assim, por exemplo. Como é que esse negócio cara me dá um tapão na minha cara e eu viro a outra? Essa aqui não tem conversa, não. Mas a galera quer saber outras coisas. Ah, meu irmão, tá com muito tempo. Tá com muito tempo para tergiversar. Está com muito tempo para entrar no campo da matemática, nas tangentes. Agora, pular para dentro, por isso que a palavra discernimento é uma palavra muito cara para mim, porque no meio dela já há o que ela significa, que é o cerne. É só você trocar o I pelo E. O que é o cerne? É o âmago. Então, queremos mesmo ir no âmago da questão? Aí a gente vê lá no fundo assim que a gente não quer. Porque se nós formos ao âmago da questão, a gente vai se tornar responsável. Então é mais fácil a gente tergiversar. Ah, essa parte que eu não entendi, mas essa aqui mesmo você não quer não, né? Esse é o problema que a gente tem. Então é interessante que há um Deus que fala, entendeu? E ele se apresenta, olha o verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele fala, se apresenta, e aí isso potencializa o que ele diz na sequência. Ou seja, vocês precisam saber quem eu sou, para você saber quais são as implicações, por exemplo, daquilo que eu estou dizendo e o nível da obediência. Então, não é qualquer pessoa que está falando com a gente. Se nós fôssemos transportar isso aqui para nós, que nós não somos judeus nem judias, nós não estávamos lá literalmente no Egito, mas o nosso Egito é o cativeiro do pecado. Então, esse Deus também pode falar assim, então, eu tirei vocês disso em Cristo Jesus, então eu estou habilitado a dizer para vocês também como é que vocês vão viver. Esse é o ponto. Simples assim. E aí, o verso em questão que nós conversamos no domingo anterior foi exatamente o 12. Honra teu pai e tua mãe, ou seja, honra os teus pais. Naquele caso específico, como era o dia alusivo aos pais, eu circundei aqui a palavra pai. Então, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, paternidade, já disse, é um chamado de grande responsabilidade, uma missão nobre, indelegável, e há um efeito pedagógico nisso tudo. Então, esse aprendizado de ser pai, ele se dá através da observação da paternidade da Trindade. As perguntas assim, como assim, Mich? É porque na Trindade a gente tem paternidade, a gente tem filialidade e a gente tem maternidade, porque a Trindade é uma família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para que a gente saiba ser pai como o Pai quer que a gente precisa observar a paternidade da Trindade. Por isso que eu incluí a oração dominical que começa exatamente assim. Portanto, vós orareis assim. Esse assim no texto original quer dizer desse modo, dessa maneira, desse jeito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já disse inúmeras vezes, repito, porque é necessário e bom, oração é tão somente isso. Santificado seja o teu nome. Simples assim. E aí quando a gente pensa nisso, assim, rapaz, eu ando tergiversando, eu ando tangenciando, porque eu falo tudo, mas eu não falo assim,
santificado seja o teu nome. Porque os nossos problemas que enfrentamos aqui no planeta é exatamente porque o nome de Deus não está sendo santificado. Exemplo, por que existem missões? Por que existem missões? Porque há uma missão a ser cumprida. Então, a missão é uma só há uma missão, entendeu? A Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, mas nós somos muitos. Então, daí, pluralidade, missões. As missões são realizadas para que a missão de Deus seja cumprida. Legal. E para que tem missões? Simples, porque Deus não está sendo reconhecido como deve. Ou seja, nós, por exemplo, viemos nessa manhã celebrar a semana de culto que Deus nos proporcionou. Então, qual é a ideia? Nós viemos em nome de toda a criação prestar o culto que Deus merece. Porque nós já fomos alcançados, nós já fomos redimidos, mas tem muita gente que ainda não foi. E esse montão de gente que ainda não foi, ainda não chegou à compreensão de que o nome de Deus precisa ser santificado. Isso traz muito problema para a humanidade. Então, nós que já sabemos disso, a gente sempre pede, santificado seja o teu nome. Ora, para que o nome de Deus seja santificado, é que vem tudo mais que Jesus ensinou na oração modelo. Por isso é a oração modelo. Não é simplesmente para repetir, mas é para que todas as vezes que a gente ore, a gente tenha esse arcabouço, a gente saiba, olha, eu estou orando para que isso aconteça, para que o nome de Deus seja santificado. Porque o contrário disso era aquilo que eu queria fazer de piada quando o Bruno veio com, né, esse trapo aí em cima e chamando de roupa. Eu ia brincar e falar assim, aí já começou a blasfêmia. Era isso. Então, o contrário de santificado seja o teu nome é blasfemado seja o teu nome. Já tem muita gente fazendo isso no planeta. Não precisamos corroborar isso. Então, por isso a gente ora como ora, porque nós somos do time da conversão. Então, quando a gente percebe isso, a gente nota que há um modelo. Então, o modelo para nós de paternidade, de fato, é a paternidade do Pai, é o modelo da Trindade. Então, se a gente tem modelo, a gente percebe também que o modo correto de tratar os nossos filhos é observando o modo como o Pai trata os seus filhos. Pai aqui com P maiúsculo, que é o Pai da Trindade. Como é que Deus trata os filhos? No mínimo, de saída, com muita misericórdia, graça e paciência. Porque vamos nos colocar na conta daqueles que já estão na luz. Quanta paciência Deus tem conosco. Vou tomar o Bruno novamente como exemplo. Quanta coisa a gente já leu que é clara e a gente está fingindo que não entendeu ainda. Olha a paciência de Deus. Longanimidade. Longanimidade. Ânimo longo. A ideia de um mergulhador que consegue águas profundas sem perder o fôlego. Deus é assim, longânimo. Entendeu? Extremamente paciente com cada um de nós. Então, o modo correto de tratarmos os nossos filhos é seguindo o padrão estabelecido pelo Pai. Só observar como ele trata os seus próprios filhos, no caso, nós. Desenvolvimento saudável na compreensão da paternidade também se dá observando o ethos paterno. Então, a gente está sempre de olho nos movimentos do pai para que a gente saiba também como agir com os nossos filhos, porque me lembro de ter dito que nós, pais, somos espelho para os nossos filhos. Por exemplo, eu passei a arte de andar de skate tanto para o Zion quanto para o Noah. Eu me lembro quando o Zion começou a andar sozinho pela primeira vez. Ele já anda de skate, sim, desde 6 meses de idade já ando com ele, desde sempre, tem contato. Mas eu me lembro que com 3 anos ele começou a andar mesmo, porque era algo que eu almejava. Eu falei assim, pô, o dia que ele aprender a dar impulso, aí ele tá livre. Que eu andava segurando aquela coisa toda, não deixar machucar, para não ficar traumatizado. E aí com 3 anos, eu me lembro, a gente estava num congresso, Proclamai, lá em... Não é Atibaia? Era Atibaia? Agora eu não tenho mais certeza. Esqueci o nome agora, mas não é importante. E ele começou a andar, e aí... A minha maneira de andar de skate, a gente chama de regular. É o pé esquerdo na frente, entendeu? E a outra base a gente chama de goof. É o pé direito na frente. E o Zion anda exatamente o contrário de mim. E eu gostaria de andar ao contrário. Eu sei andar ao contrário. Em skate a gente chama isso de switch stance. Para leigo é assim, é como se você conseguisse escrever com as 2 mãos. Você é ambidestro. É difícil. Eu consigo, eu sei. Pelo menos as manobras, todas as manobras básicas eu consigo fazer nas 2 bases, mas eu gostaria de andar ao contrário.
E aí o Zion anda exatamente na base ao contrário. E um dia eu estava pensando, falei, mas é lógico, por que ele anda na base ao contrário? Porque ele se espelhou. Ele anda de frente para mim, ele não anda de costa para mim, eu andava de frente para ele, espelhado. Falei, que interessante. E o Noah também, entendeu? E o Noah ainda tem um lance assim que ele tem maior força na perna esquerda. Quando ele começou assim, a jogar bola e tal, ele estava sempre com a esquerda. Então nessa brincadeira ele também consegue estar com as duas. Mas é por causa dessa questão, é espelhado. Então nós, para os nossos filhos, somos espelhos. Então, um pai vitorioso é exatamente aquele cujos filhos têm alegria em imitá-lo. A imagem está bem nítida e o filho tem prazer, por exemplo, e alegria em imitar. Paternidade humana tem a missão de refletir a imagem e semelhança da paternidade divina. Então, a nossa vocação paternal, ela é para além de nós mesmos. Ou seja, o que isso significa? Que a gente precisa deixar um legado. Sempre gosto de fazer a distinção entre herança e legado. Herança é algo que a gente deixa do lado de fora para alguém. Legado é aquilo que está impresso, inculcado seria a palavra bíblica, do lado de dentro. É um negócio sensacional. Nós, pais, temos essa possibilidade. Então, a paternidade saudável, ela não é um fim em si mesmo. Ela aponta para uma matriz. Então, se nós formos os pais do jeito que o pai quer que sejamos, os nossos filhos não terão dificuldade alguma em perceber como o pai é. Por isso, por exemplo, graças a Deus eu sabia disso há muito tempo. Tem gente que tem dificuldade em fazer essa oração, por exemplo, do Pai Nosso. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus como pai, exatamente por isso, por causa do pai terreno. Porque em algum lugar da mente do cara ele está pensando assim, rapaz, meu pai aqui na terra, meu pai do céu, tenso, hein? Agora imagina um pai celestial todo-poderoso. A mente do cara, o que faz? A mente mente, entendeu? Então até o cara resolver isso aí, ele vai ter as suas reticências, às vezes sem perceber, de modo imperceptível. Inconsciente, o cara tem umas reservas. Não, rapaz, meu pai aqui na terra, o terror, rapaz, você tá louco, só me fez mal, entendeu? Agora imagina eu me render a um pai celestial todo-poderoso. Aí o cara, até ele descobrir que Deus é amor, entendeu? Vai levar um tempo, mas Deus é paciente, mas é uma questão. Lembro de ter dito a vocês, por exemplo, que eu tive dificuldades com meu pai, muita dificuldade, muita dificuldade. Só que hoje, desde o dia que a luz brilhou sobre mim, assim como foi dito pelo Nani, eu consegui enxergar e ressignificar todas as coisas. Hoje eu consigo compreender meu pai tranquilamente, entendeu? Tranquilamente. Ele já não mais está aqui, bendito seja Deus, resolvi com ele o que havia para se resolver. Foi a primeira coisa que Deus me chamou a atenção. Primeira, resolve com seu pai. Falei, como assim? Aí daqui, olha isso. Aí eu saí com aquela, né? Tem espaço para diálogo, né? Falei assim, Deus, mas peraí, meu pai peca contra mim e eu que resolvo com ele, Deus. Entrou entendimento em você, André? Que maravilha! É isso aí mesmo. Eu falei, ó, tá vendo? Não deu nem para discutir a matéria, não deu nem para chamar o irmão. Tô com um negócio aqui, entendeu? Aqui, tá escrito aqui, honra teu pai e tua mãe, mas meu pai é um vacilão. Então, assim, tem cláusula de isenção? Entendeu? Posso, assim, né? Pular essa... Entrou comigo assim, ó, sinceramente, irmãos, com todo respeito, assim, ó, nunca perguntei nada para ninguém, nunca tive dúvida de absolutamente nada. Nada, tudo é muito claro, como você disse. Tem que fazer muita força para fingir que você não entendeu. Entendeu? Eu não tenho essa capacidade, sabe? Porque aí você entra no campo do cinismo. Entendeu? Você tem que ser cínico. Você tem que fingir que não rolou. De novo, hoje, Deus nos falou. Então a gente tem que fingir. Só comigo? Igual assim, por exemplo, eu lido com estudantes do 6º ano, né, cara? Cara, o ápice do cinismo para mim é quando você pega o cidadão no ato, entendeu? Você fala o nome do cara, nome. Ele olha para você, olha para o amigo, chama o amigo dele, fala assim, chamando ali, ó. Aí você fala, fulano, eu? Ah, não, deixa. Um dia eu falei, deixa. Eu? Falei, não. Quantos tem de você na sala? Não é o único. Então é contigo. Mas é um nível de cinismo assim, exacerbado. Não dá para fazer essa força, sabe? E eu resolvi isso com meu pai. Logo no início, me lembro, logo no início, para quem não sabe, eu passei a conversar só o básico com meu pai quando eu tinha 13 anos de idade. Eu descobri assim que não tinha jeito, cara, não tinha como travar um diálogo saudável, era tenso o negócio, difícil, entendeu? Difícil. E aí ficamos nessa aí até os 23 anos, quando a luz brilhou com intensidade sobre mim.
Primeira coisa que o Todo-Poderoso falou comigo: vamos resolver isso aí? Reconciliação? Vamos? Não reconciliou comigo? Reconciliei com o seu. Falei, nossa, eu? É, você. Não é você que entendeu? Então, pode ir lá. Falei, caramba. Galera, era julho. Um frio danado. Eu tomando água gelada porque eu não tinha assunto com meu pai, entendeu? Já viu o cara zanzando dentro de casa pra lá e pra cá? Sem assunto nenhum. Pô, 13 anos de idade com 23 é outra coisa, né? Sem assunto nenhum. Abri geladeira, fechei geladeira, entrei em banheiro, saí, falei, meu irmão, bebi água gelada, frio danado. Aí me lembro, meu pai estava sentado assim na cozinha, cara, sentei do lado dele, contei até 3, comecei, cara. Falei um monte de coisa, meu pai me deu um pio, cara. Falei, é isso aí mesmo. Falei, cara, assim mesmo. Você acha que é assim? Aí você acha, porque você também colou com Deus, que o negócio vai. Não é assim. Entendeu? Não é assim, é um processo. Eu me lembro que meu pai, assim, não foi desrespeitoso, mas assim, não tinha assunto, cara. 10 anos, irmão. Cresci, virei adulto, entendeu? Homem, e aí? Eu lembro que eu falei tudo que eu pensava. Ele, Falei, nossa, tenso, entendeu? Tenso. Faleceu 2 semanas antes do meu casamento, mas assim, o quanto foi possível. Eu ainda tive 7 anos de convivência com ele. Nesses 7 anos, desde o dia que eu me entreguei para Jesus até o dia que ele faleceu, o quanto foi possível eu procurei restaurar, entendeu? E mesmo a gente, por exemplo, não travando diálogos com profundidade, aquela coisa toda, eu me lembro do meu pai, assim, um dia ele chorou, aconteceu uma questão familiar, assim, entre ele e minha irmã, porque eles eram muito parecidos. Então, direto, entendeu? Ele e minha irmã era tenso, direto. E aí ele chorou, sabe? Ele chorou assim, me abraçou. Aí ele falou assim: Você nunca me deu trabalho. Eu falei: Caramba, agora pensa, vira o jogo. Tipo assim, eu deliberadamente vi que não havia possibilidade assim da gente ter uma conversa saudável. Então, assim, falava o básico, mas não tinha como aprofundar a questão. Para ele dizer que eu nunca dei nenhum tipo de trabalho para ele é um negócio muito sério, entendeu? E foi assim até o final. Então, essa paternidade saudável, ela não é um fim em si mesmo, então ela aponta para a matriz que é o pai. Nesse caso aqui, quando a gente vive bem, o nosso oikos, ou seja, aquele nosso raio de ação imediata, todo mundo que está ali dentro passa a ser influenciado. Então, por exemplo, tanto a nossa esposa quanto os nossos filhos, seja os nossos vizinhos, circunstantes, amigos, todo mundo vai começar a perceber essa nossa relação com o pai. E aqui é uma questão que eu também queria chamar a atenção para essa nossa razão e finalidade. É por isso e para isso que nós pais estamos no mundo, para demonstrar, por exemplo, efetivamente a paternidade por excelência, que é a paternidade do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a gente está aí no mundo, entendeu? Então, não é um fim em si mesmo ser pai. A nossa paternidade aponta para a paternidade celestial. Então, a galera vai olhar para nós, para a maneira como nós tratamos o nosso filho e vai ter um referencial também, que a gente não tirou isso da cabeça, entendeu? Então, se alguém fala assim, mas por que você faz assim? Aí você fala, eu estou aprendendo com o pai. Do jeito que o pai nos trata, eu também estou tentando tratar os meus filhos. Então é uma questão de consciência para que haja um alinhamento entre natureza e finalidade. Ou seja, há que haver coerência entre o que se é e para o que se serve. O que se é e para o que serve. Então, eu sou pai, e qual é a minha finalidade como pai? Então, isso aqui nos traz a ideia de que a gente precisa estar sempre cônscio de que a gente vive para aprimorar a nossa potência. E eu caminho para o encerramento, dizendo que essa semana, providencialmente, eu me deparei com um recorte, e nesse recorte era uma entrevista com um ator que tem interpretado Jesus de Nazaré na série The Chosen. Eu não estou seguro da pronúncia do nome dele, o segundo nome sobretudo, que é o Jonathan Rumi. E aí é perguntado a ele, a entrevistadora fala o seguinte: e se você tivesse uma oportunidade de ter um café com Jesus, o que você perguntaria? Aí, parafraseando, eu digo a mesma coisa assim: e se nós tivéssemos a oportunidade de desfrutar de um café com Jesus de Nazaré, qual seria a nossa pergunta? Ele respondeu assim, ele perguntaria: como eu me saí? Já pensou, você... Eu sempre pensei, imagina você fitando Jesus, cara. Cara, é um negócio muito sério, cara. Eu não consigo transpor isso em palavras.
Se olhar lá dentro do olho de Jesus, cara. E aí ele perguntaria assim, como eu me saí? Eu cheguei perto? Pegou? Aí quando ele diz isso, a entrevistadora fica em choque, cara. Entendeu? Que ela falou assim, essa me pegou. Ele falou, a mim também. Entendeu? Nem chegou a dizer assim, é lógico. Pô, Jesus de Nazaré fez tudo o que era necessário. Entendeu? Porque ele disse, penúltimo pronunciamento, está consumado. Ou seja, não é como se disséssemos assim, ah, Deus fez o que era necessário, agora a gente faz a nossa parte. Ups, cabe isso não, irmão. Cabe isso não. Deus fez tudo. Cabe a nós, sim, obedecer. Você vai obedecendo, entendeu? E à medida em que a obediência vai ganhando concreção, vai ficando cada vez maior. Então, assim, não é uma questão de, ah, eu fiz essa parte, agora vocês dizem, não, 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 não. É só ficar. Fica no que já está feito. Então, isso aqui faz muito sentido, porque imagina só assim, Senhor, diante de tudo que o Senhor fez, como eu me saí? Porque assim, que desculpa eu vou ter? Cara, o que que a gente fala? Entendeu? Eu fico pensando assim, se Jesus só assim, aqui, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte, expliquem para mim como é que vocês conseguiram não desenrolar nada? Como? Fala para mim. O que que vocês têm para me dizer assim? Porque assim, eu disse, está feito. Fala para mim assim, com todos aqueles recursos que vocês que eram ocidentais tinham, como é que vocês conseguiram não fazer absolutamente nada? Ah, já sei. Vocês ficaram brincando de tergiversar, né? Entendi. Vocês gostavam dessas coisas. Se eu não... Ah, lembrei. Discussões bizantinas. Entendeu? Discussões bizantinas. Traduzindo, você falando, não falando, não tem proveito nenhum. Ah, descobri. Me lembro de um irmão chinês que foi hospedado pelos nossos irmãos norte-americanos, passou um tempo com eles, e aí os nossos irmãos norte-americanos levaram o nosso irmão chinês para ver o que eles conseguiram, né, desenrolar. E aí o nosso irmão chinês viu, quietinho. Chegou no final, os norte-americanos não conseguem ficar quietos, né? Perguntaram, e aí, o que que você achou? Ele falou, rapaz, estou impressionado com aquilo que vocês conseguiram construir sem o Espírito Santo. É um negócio sensacional mesmo. É isso, cara, entendeu? Porque assim, qual é o segredo? Se está feito, agora quem vai operacionalizar a salvação em nós é o Espírito Santo. Então, quando a gente chegar diante de Jesus e perguntar assim, como eu me saí, a gente tem um background. Porque assim, porque senão seria mais ou menos assim, Senhor, eu só assim não desenrolei, porque assim, o Senhor também não me deu a porção necessária. Se o Senhor tivesse me dado um pouquinho mais, eu desenrolar. Mas o Senhor sabe que o Senhor não me deu. O Senhor me deu o seu Espírito a conta-gotas. Se o Senhor tivesse me dado... Olha o papo furado. A gente sabe. Eu estou sendo extremamente irônico, porque a gente sabe que não é assim. Já foi dado. Não há mais nada para Deus nos dar. Já foi dado. Agora a questão é, nós vamos nos permitir planificar nisso tudo para que a coisa flua? É uma questão que a gente precisa resolver. Como eu me saí? Eu cheguei perto? Então, em sendo assim, a pergunta que a gente deve deixar ecoar dentro de nós é: como estou me saindo? Porque se a gente deixar para o final, já passou muito tempo. A gente fica numa pegada assim de tipo loja, né, cara? Fechar para balanço, mas é lá no final do ano. Não, a gente pode fazer isso todo dia. Ao invés da gente se fechar para balanço, a gente pode se abrir para balanço. Então, todos os dias a gente pode se abrir e falar: Senhor, como eu estou me saindo? Para não ser surpreendido lá no último dia, né? Você lá no último dia ver, rapaz, fiquei aqui na terra, não desenrolei nada. Para quê? Hoje mesmo já dá pra gente. Ou quando o Bruno falou, já tá feito. Eu vou até deixar bem registrado aqui, porque é o seguinte: há pessoas que vão ouvir esse áudio posteriormente e podem me ouvir no meu canal, que é o Tirando a Poeira da Bíblia. E quando eu falo essas coisas, o cara fala assim, mas o que ele tá falando de Bruno aí? Porque lá no canal não vai ter a primeira parte da celebração. Então, que fique registrado que quem quiser entender qual é o contexto dessa conversa aqui, que ouça, por exemplo, no outro canal, que é o Na Missão em Candelária. Então, hoje é dia 18 de agosto. Então você vai lá no canal Na Missão em Candelária e ouça a primeira parte da celebração do dia 18 de agosto de 2024, na parte devocional que o Bruno nos falou em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Então é isso, eu vou chamá-los para uma oração, para que Deus possa de fato aplicar essa verdade no nosso coração, e aí eu passo a palavra a vocês.
quero dizer uma última coisa antes da gente orar, aplicando ao nosso coração o seguinte: para que algo novo aconteça, algo velho precisa morrer. Para que algo novo aconteça, algo velho precisa deixar de ser. Eu me deparei também com um vídeo de um filósofo que eu aprecio, que é o Clóvis de Barros Filho. Se ele é o filho, porque o pai dele também tem esse nome. E aí há um vídeo interessantíssimo, cujo título é muito pertinente. Quanto do seu pai há em você? Muito pertinente. Quanto do seu pai há em você? Nessa reflexão aqui, alguns de nós ainda não são pais, alguns o são, mas todos nós temos o nosso pai em nós. Todos temos, em alguma medida, tanto para o bem quanto para o mal. Se você, em analisando aquilo que não é bom, quer que seja diferente, a boa notícia do Evangelho é exatamente essa. Nenhum de nós está fadado a repetir caminhos. Ou seja, nosso pai pode ter sido de uma maneira, nós não precisamos ser. Isso aqui é o lindo do Evangelho. Já pensou se a gente tivesse que ser? Refazer a mesma coisa? Não tem necessidade. E aí, se você está perguntando assim, como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer de outro jeito? A solução é exatamente essa do texto. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai. O que é isso? Pondere, pese as atitudes do pai, procure discerni-lo em você e aprimorá-lo em você. Ou seja, aquilo que foi bom você mantém. O que não foi bom, com o auxílio do Espírito Santo, procure fazer diferente. É o que eu faço na vida dos meus filhos. Entendeu? Eu tenho dois. Eu tenho um padrão daquilo que não é bom. Não foi bom. Não foi boa a maneira como meu pai lidou comigo em determinadas situações. Não foi bom. Eu sei que não foi bom. O que eu tenho procurado fazer todos os dias da minha vida? Diferente. Quer dizer que eu acerto sempre? Claro que não. Falo com toda a honestidade do meu ser. Essa semana mesmo eu saí com o Noah e pedi perdão para ele. Porque eu me exasperei com ele, entendeu? Numa determinada situação, eu falei, opa, isso aqui não foi maneiro, não. Terminou o dia, chamei ele, falou, vamos ali, vamos conversar. Eu falei, ó, estou te pedindo perdão por ele. Ele ficou com ele desse tamanho. Ele falou, ó, estou te pedindo perdão por causa disso, disso e disso. Eu errei. Você também se equivocou nisso, mas não justifica a minha atitude. Então, estou te pedindo perdão por causa disso e disso e disso. Aí, perguntei, você me perdoa? Não, claro. Falei, então tá tudo certo, agora vamos zerar o game. Entendeu? Última coisa que digo. Qual é a solução? Exatamente essa, procurar aperfeiçoar os nossos pais em nós. Com isso, eu quero lhes chamar a atenção também para algo que eu aprendi a partir de um texto do Dietrich Bonhoeffer, um pastor germânico. Ele disse o seguinte, num texto dele que chama Vida em Comunhão. Ele disse que Jesus não é só o mediador entre nós e o Senhor. Ele é também o mediador entre nós e o nosso próximo. O que isso significa? Qual é a implicação? Que nenhum de nós tem o direito de se relacionar com ninguém sem a mediação de Jesus de Nazaré. Então, o que isso significa? Se não houver mediação entre nós, os nossos relacionamentos não fluem. Por isso que hoje eu consigo compreender meu pai, porque Jesus está no meio. Sem Jesus, rapaz, você não imagina o quanto eu ficava revoltado. Era tenso, mas quando Jesus ocupou o lugar dele de mediador, eu consegui compreender. Consegui compreender quais eram as limitações do meu pai, consegui compreender quais eram as minhas limitações, ficou tudo muito claro. E não parou, meu pai já não está mais aqui, mas as lições continuam todos os dias. E todos os dias que eu me relaciono com os meus filhos, eu percebo as coisas. Falo, opa, isso aqui também não foi legal. Então, era isso que eu tinha no coração. Espero que Deus possa ter potencializado essa palavra, que tenha feito sentido para você. Vou te chamar para a gente orar. Quero me lembrar também nessa oração de alguns irmãos, o Nani fez menção, também quero lembrar da nossa irmã Rafaela. Ela se preparou para estar aqui, mas não foi possível. A filhinha dela, que é a Maia, não está bem. Meu filho também, Noah, também não está legal, por isso que a Aline também não está aqui. Não está bem desde quinta e está se recuperando. Pietro e o Gui estão em viagem. Pedro, Gabriel, Ganso, provavelmente Elvis também estão fora, estão em concurso. Então vamos. Bianca também? Bem lembrado. Então são os nossos irmãos concurseiros. Então vou chamá-los para a gente orar e a gente finaliza e eu passo a palavra a vocês. Pai nosso, muito obrigado por essa hora. Muito obrigado pelo ensinamento, muito obrigado pela reflexão, tudo quanto conseguimos aprender. Obrigado, Deus, porque sempre que nos expomos à Tua palavra,
questões são trazidas à luz, nós somos confrontados, e isso sempre nos dá a possibilidade de checar o que há necessidade de ser checado, rever o que precisa ser revisto, tomar as atitudes coerentes, correspondentes. Nessa manhã não foi diferente. Então, há alegria no nosso coração por isso. Suplicamos que essa palavra possa permanecer em nós, que nós façamos bom uso de tudo quanto conseguimos aprender. Nós também queremos nos lembrar dos nossos irmãos que não puderam estar aqui, nós os mencionamos, a Rafa e a Maia, nós suplicamos restabelecimento de saúde para a Maia, para o Noah, suplicamos que a tua boa mão esteja sobre a Pietra e sobre o Gui, eles estão fora, que eles possam ser conduzidos em segurança pelo Senhor e trazidos de volta, que eles possam desfrutar do lugar onde eles estão, para o máximo louvor da sua glória. Para os nossos irmãos Pedro, Gabriel, Ganso, Elvis e Bianca, suplicamos tranquilidade, que eles possam bem se haver na prova, que eles, em olhando para todas as questões, se lembrem de tudo quanto eles estudaram e que eles sempre encontrem o melhor caminho de resolução. Tira-lhes toda a ansiedade, pelo contrário, que eles se vejam confiantes em Ti, para que tudo possa fluir sempre da melhor maneira possível. Agora, os nossos irmãos estão com a palavra, o Senhor possa também nos dar abertura de compreensão para que a gente, de fato, discirna quais são as questões e, à luz do Teu Evangelho, a gente possa ter as melhores respostas. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com vocês.